Muito boa noite, senhoras e senhores. Estamos começando mais uma edição do painel aqui pela sua TV Erechim. Lembrando que o nosso programa tem um oferecimento da Unimed Erechim. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. E Sicredi, traga sua poupança para o Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Bom, o nosso programa de hoje, eu confesso que já faz um longo tempo que eu gostaria de fazer essa entrevista, não necessariamente para ficar descobrindo o que está acontecendo internamente dentro do órgão específico que o convidado de hoje, o entrevistado de hoje, dirige, mas quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito sincera, no sentido assim de matar a saudade de um tempo que eu vivi lá no meu início como jornalista, né, onde a gente saía da faculdade, e isso é pura verdade, com a ideia de que eu vou mudar o mundo, e a gente vai logo descobrindo que a gente não consegue mudar quase absolutamente nada. E passei a conviver com vários setores, várias editorias do jornalismo, e aos poucos eu fui gostando, não sei porquê, mais da editoria de política e de esporte. E depois fui começando a falar sobre o cotidiano, enfim, e tal. E quero dizer que com a pessoa que está aqui hoje, eu convivi um longo tempo aqui na própria região, e eu sinto uma profunda alegria em poder estar na frente hoje do meu velho, me permite dizer assim, né, meu veterano amigo, né, já de longa data, né, que é vou chamar de deputado, que é o deputado Iradir Pietroski, que nos recebeu certa feita, eu me lembro muito bem, lá na Prefeitura Municipal de Erval Grande. Fomos almoçar nos fundos da estação, quer dizer, dentro da estação rodoviária, mas num anexo. E ele falava dos seus planos, dos seus sonhos, enfim e tal. E não é que hoje, não é que seja uma surpresa, mas aí reside uma das grandes virtudes do político. Me permita eu fazer esse preâmbulo, porque nós estamos praticamente acéfalos de políticos regionais que nos representem em Porto Alegre ou em Brasília. A gente percebe que tem muita gente que está afim, que quer, que gostaria de ser político, mas só fala naquela época. E então eu vejo assim que falta uma característica muito importante e da qual o meu amigo Iradir ele poderia ser professor nessa área. Todo ser que deseja ser político e vencer na política, evidentemente que ele tem que ter uma série de virtudes e tal, mas ele tem que ter uma que não pode faltar. Ele tem que ter ambição. Ambição no sentido de não puxar para o lado dele as coisas para ele, não sei o quê, para juntar coisas, mas ele tem que ter assim, eu quero porque eu quero e eu vou ser. E o Iradir Pietroski tinha essas características. Presidente do Tribunal de Contas do Estado, Iradir Pietroski, muito obrigado por aceitar o convite e estar aqui. Quero agradecer também à coordenadora do Serviço Regional de Auditoria do Tribunal de Contas aqui do Alto Uruguai, que é a Cleonice Pituco, por mediar esse reencontro, dá para se dizer assim? E fique à vontade. Boa noite. Boa noite aos ouvintes do programa Painel. É uma satisfação poder conversar aqui com o meu amigo José Udi. Me lembro muito bem quando iniciei a minha carreira política aqui, principalmente na Prefeitura de Erval Grande. Claro que antes, com 21 anos, eu fui o vereador mais votado do município. Na época me elegi por causa do meu saudoso pai, né? Porque eu estudei no Colégio Agrícola Erechim, aqui, saí daqui em 75. Em 76 concorri a vereador lá, fui o vereador mais votado. Na época fiz 257 votos. O MDB na época fez 1010 com 14 candidatos. Então eu fui um Sérgio Zambiase para Erval Grande, né? Fiz uma votação tremenda. E depois, em 82, isso foi em 76, em 82 concorri a prefeito, também para minha surpresa, com 27 anos, era o prefeito mais jovem do Rio Grande. Nós tínhamos, na época, 242 municípios, José Udi. E a partir daí, o céu foi o limite.
fiquei 6 anos de prefeito, assumi na época a presidência da BAL, onde nós conversávamos praticamente toda semana tomando um chimarrão aí perto do antigo fórum, né? Tinha a sede da MAL aí, depois que ela foi transferida lá para perto onde eu tinha o meu comitê. E para mim até satisfação é quando eu entrei na vida pública, eu pensei assim, tipo, se o povo me levar, eu vou. Quando o povo me mandar para casa, eu vou para casa. Eu acho que o ser o ente público, quando ele é colocado pelas pessoas, ele tem que fazer da vida disso um sacerdócio. E foi o que eu procurei fazer na minha vida pública. Minha vida pública, eu não me arrependo. Quando me elegi deputado, primeira vez em 90, embora aqui a região sempre teve grandes políticos, mas como Erechim era a cidade sede, foi a cidade que eu mais voto fiz, tive a oportunidade de dirigir por 2 anos a Corlac, aqui em Erechim, e a partir daí teve o conhecimento em 90, quando concluí, fez 3 mil e poucos votos aqui. E a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte, na segunda-feira eu tinha um comitê aqui em Erechim, para atender toda a região. Eu acho que tu, quando entra na vida pública, tu não tem que se lembrar só na época da eleição, tu tem que ser um cidadão que tu é comandado pela população, e isso eu procurei fazer. E acho que tenho que agradecer a todo o povo, principalmente da região e do estado do Rio Grande, porque saí de Erval Grande, uma cidadezinha que hoje tem lá 3 mil eleitores, e já na primeira eleição eu fiz 12 mil e poucos votos, onde precisava 6 mil para me eleger. Foi uma surpresa, né? E as outras eleições, todas, José Odir, eu fiz votação para federal. A segunda eu fiz 30 mil votos, nós elegemos o federal, que com menos votos foi o Arlindo Vargas, que era um médico lá de São Gabriel, com 18. Na outra eu fiz 48 mil votos, elegemos o Caio Uriela, a federal, com 39. Depois as outras duas eu fiz 55 mil votos. Então foi votação que eu me elegeria a federal no partido que eu estava em todas as últimas 4 eleições. Então, sem sombra de dúvida que a semente foi lançada aqui, mas a partir daí eu tive um progresso muito grande no estado do Rio Grande. Tive a oportunidade de ser secretário de Estado do governo Brito, Secretaria do Trabalho, Cidadania e Assistência Social, que era uma secretaria muito grande, tinha 3.800 funcionários. Hoje deve ter 3 secretarias daquela. Era uma secretaria muito grande, onde tinha lá Justiça, tinha FEBEM, tinha Fundação Gaúcha, tinha praticamente todo o lado social era dentro da própria Secretaria do Trabalho, Cidadania e Assistência Social, tinha PROCON, tudo era dentro daquela secretaria. E a partir daí, tive a oportunidade de presidir a Assembleia também em 2005, cheguei a assumir o governo interinamente no tempo do governo Origoto, fui presidente do partido no estado do Rio Grande, e para meu orgulho, uma das coisas que me marcou mais, José, eu acho que isso a gente aprende em bodega, no botequim do São Miguel. A Assembleia Legislativa, o PTB, que era o meu ex-partido na época, né, que era o partido único que eu tive depois que concorri a deputado, é um cargo mais concorrido lá, é da liderança de bancada. E nós tivemos 2 mandatos, nós tivemos com 10 deputados na bancada do PTB. Tivemos outro com 9. Nunca tivemos menos que 6. Em todos eles, os 20 anos que fui lá, não se discutia a liderança de bancada. Ou liderança de bancada ou liderança de partido era o Petrovski. Porque eu sempre tive um controle assim com todos os colegas que não se fazia nem eleição, já era nomeado. Então as coisas assim que me deu muito, eu digo, valeu a pena a trabalhar e fazer essa vida, porque eu nunca tive intrigas com políticos. Nós tínhamos aqui, claro, às vezes uns embates muito fortes, dentro das convicções, mas não dentro do lado pessoal. Aprendi muito nessa vida, com toda essa experiência. E aí, a partir de 2010, na época da governadora Ieda, eu fui indicado pela Assembleia Legislativa. Aliás, diga-se de passagem, hoje já todos os conselheiros entram praticamente por unanimidade, porque houve um acordo. Mas nunca deu, desde 90 que eu estava lá, nunca deu unanimidade de partidos para entrar no Tribunal de Contas. Eu fui o primeiro conselheiro, todos os partidos votaram em mim. Então foi uma coisa assim porque naquela época o PT e os partidos mais vinculados à esquerda não votavam eles eram contra ter político como conselheiro do tribunal, o discurso dele. Mas na minha oportunidade, eu me lembro que o PT, que era o partido que votava praticamente contra, PSB, PCdoB,
todos votaram. O PT simplesmente mandou não votar nem a favor nem contra, mas que faça a justiça. O colega Ivar Pavan, que era aqui da região, o próprio PT autorizou a votar em mim. Então eu tive pela oportunidade, foi a primeira vez que toda a Assembleia Legislativa diz, não, o Piotrowski, nós vamos votar, e não teve um voto contrário para mim ir para o tribunal. Então essas coisas que caracterizam, José, às vezes o que a gente aprende na vida, no dia a dia, é que essas coisas valem a pena. Quando elas são feitas com amor, quando elas são feitas com carinho, quando elas são feitas sem interesse pessoal, não tenha dúvida que a sociedade reconhece isso. O senhor sempre foi um homem muito preocupado, enquanto político, com o aspecto social. Né? Eu sei disso, o senhor sabe que eu sei, e o senhor... Né, o senhor acha que aí reside muito um homem simples, né? Um homem simples que não subia, né? Não deixava subir o poder, e também não abria mão das suas obrigações e tal, mas o aspecto social sempre foi algo assim que me chamou a atenção, assim, mesmo quando recém-eleito, digamos assim, que é até natural, as pessoas, bom, eu fui eleito, agora vou botar a casa em ordem, vou deixar passar uns 2 anos, como se diz na região ainda hoje em dia, bom, daqui 4 anos, nós tivemos a eleição há pouco tempo. Sim. Agora, daqui 4 anos, muitos dos que vieram aí estarão de volta, e nesse meio tempo sumiram, vão estar desaparecidos, ao menos para nós aqui. Mas o senhor sempre teve essa preocupação com o lado social, eu me lembro muito bem. O senhor acha que isso influenciou muito nessa sua facilidade de relações com pessoas, com partidos? Sim. Porque eu me lembro também muito bem, o senhor era um oponente muito ferrenho, especialmente à esquerda. E a recíproca era mais do que verdadeira. A gente tinha as convicções. Eu acho que todo mundo tem um lado de esquerda, José Aldir. Eu, quando fui vereador, para você ter ideia, não existia MST. Essa história talvez tu não conheça, mas eu, quando fui vereador com 21 anos, quando invadiram a Fazenda Natalina, não existia os Stedley da vida, as pessoas que coordenaram o MST. Não existia essas pessoas aí, a maioria, naquela época, estavam na arena. Eram pessoas, se tu olhar a grande liderança que surgiu pós-Fazenda Natalina com o MST, pós-Fazenda Anônima, eu era prefeito, eu estava lá. Então eu tinha umas ideias, mas não eram essas ideias que surgiram depois que a coisa, toda a entidade social começou a se mobilizar, aí começaram a aparecer muitos pais da criança. A verdade, assim, é o meu pensamento. E a partir daí, claro, eu tinha uma posição de fazer as coisas com justiça, com simplicidade, com perseverança. E a partir daí, quando eu me elegi deputado, eu vi que as coisas não eram bem assim. Às vezes as coisas, o discurso era uma coisa, segundo o que eu entendia, e a prática era outra. E aí, a partir daí, aí realmente eu abracei o lado social. Eu, quando cheguei na Assembleia Legislativa, embora, que se diga de passagem, muitas leis que ainda prevalecem hoje, são leis de minha autoria. Que às vezes as leis não eram tão... Vou te dar um exemplo, a lei do bom motorista. A lei do bom motorista foi uma lei altamente educativa. Então, nessa lei aqui, eu peguei uma ideia de uma pessoa que trabalhava para mim, que levou, quando entrou no governo, foi no governo Lívio, se não me engano, foi colocado os pardais em todo o estado, começou pela prefeitura quando ele era prefeito, depois começou em todo o estado, colocaram um pardal aqui perto de Sertão, acho que tinha um pardal ali, e um cara levou-lhe uma multa violenta, ida e volta, indo para Passo Fundo e... Levou uma multa, o cara, meu cabeleireiro, ficou indignado. Olha aqui, ó, deputado, eu vou pagar essa multa. E tem que me cobrar. Mas também, quando eu não tiver multa nenhuma, tem que ter um desconto. Ele me falou naquela humildade. Né? Porque até o bom presidiário, você vai para a cadeia, tem desconto. Ele começou na simplicidade deles. O preso fica, tem bom comportamento, diminui a pena. Aí que me veio a ideia, parente, se estão multando tanto, por que não dá um desconto para uma vantagem para o bom motorista? Porque isso vai economizar, sem sombra de dúvida, na área da saúde. Porque se tu tem, aqui para nós, a sensibilidade do ser humano muito começa pelo bolso.
Se tu tem aquela certeza que tu vai ter um desconto. E, inclusive, o meu projeto de lei, na verdade, ele era 5 no primeiro ano, 10 no segundo, 10 no segundo e 15 no terceiro. E 20 no quarto. De desconto no IPVA. No IPVA era 20%. Quem conseguisse ficar 3 anos sem. Aí o que ocorreu? O governo, na época, vetou. Nós conseguimos derrubar o voto com 28. Derrubar o veto com 28. Se nós pegássemos 27, eu perdia. Aí o Paulo Odoni, que era o presidente da Assembleia, sancionou a lei, porque nós derrubamos o veto. O governador, na época, entrou na Justiça, foi pro Supremo lá. Aí eu tive a infelicidade de ter um voto contra. Deu 6-1, voto do Jubim, que era o presidente. Se tivesse dado 7-0, ele já era publicado. Quando não dá unanimidade, ele pode ser publicado com atrasos. E como era na época do ano eleitoral, eu me lembro que na época o deputado Zulk, que era meu colega, o Arno Agostini, que era secretário da Fazenda, nós fomos no governo Lívio e aí o Lívio sancionou. Já ia ter que sancionar no futuro. Mas aí tirou os últimos 5. Ele deu 10 no primeiro ano, 15 no segundo e o terceiro ano, os 5 ele tirou. Né? E aí ele sancionou a lei e ficou 10 e 15. Agora que o governador Sartori, por uma medida passou na Assembleia, mudou para 5, 5 e 5. É uma lei do bom motorista, uma lei altamente educativa. Né? Em vigor, em pleno vigor. Em pleno vigor, tive várias leis, muitas leis que eu aprovei lá. Que retorno o senhor obteve, digamos? Que retorno... Político? Não. Assim, o resultado prático, isso redundou em realmente com que os motoristas, digamos assim, é possível se dizer assim, um certo percentual, houve uma melhora, digamos, do comportamento dos motoristas? Ah, sem sombra de dúvida, não tenha dúvida que a pessoa, quando tu olha bem, tu pegar um desconto no próprio IPVA, tu vai se cuidar. Se tu tem uma multa, principalmente no fim do ano, e tu começa a ter cuidado em poder ter aquela bonificação. Então, tu não tem como avaliar isso, porque teria que fazer uma pesquisa muito... o cuidado já deveria ser natural, até pela deveria ser natural. Preservação da própria vida. Deveria ser natural, mas é claro que hoje em dia, se tu não conseguir fazer nesse sentido, tu não consegue. Essa foi uma lei assim que foi muito bem publicada e até hoje muitos estados, aliás, copiaram essa lei na Assembleia, sei lá no Paraná também, a partir disso aí. Mas uma das grandes coisas que eu digo, que tu falaste do lado social, que na época, hoje ainda nós temos uma descentralização na saúde. Na época, José Aldir, não tinha quimioterapia, não tinha radioterapia, não tinha nem Passo Fundo. Era tudo... Eu me lembro que para fazer um transplante de medula, não tinha nem em Porto Alegre, era só em Curitiba. E os caras participavam no meu gabinete, eu conseguia, o governador Colares me dava um avião, tinha uma mulher lá numa fundação, nós levávamos a Curitiba os caras fazer transplante de medula. Nós não tínhamos nem em Porto Alegre. E isso, sem sombra de dúvida, foi uma das coisas que me deu um norte, me deu um conhecimento em todo o estado. Eu fazia, assim, votações expressivas, tu chegava em Nova Prata, fazia 3.800 votos. Em Butiá, fazer 2.000 votos. Lá em São Lourenço, em Ajuricaba. Então me deu assim um patamar muito, muito grande em todo o estado do Rio Grande do Sul, em cima desse lado social. O senhor é um político, um homem calejado já há bastante tempo. Antes do intervalo, vou contar uma breve historinha rápida aí, que o senhor não está lembrado disso, porque o senhor não viu o que eu vi. Quando o seu QG, dá para dizer assim, era na Valentim Zambonato, se não me engano, assim, o senhor estava se dirigindo ao seu carro, era de manhã, por volta de 8 horas, 7 e pouco, para pegar o carro e ir para Porto Alegre. O senhor estava de deputado. E, de repente, o senhor voltou, e eu fui lá ver, não sei por que cargas d'água, ou por jornalista que eu estava lá, e, de repente, o deputado diz assim, alguém pegou a perna? Eu fiquei, digo, mas como assim? Né? Aí, um funcionário seu saiu com uma prótese, de uma perna mecânica com uma prótese, né? E aí levou até o seu carro, e o senhor disse assim, essa perna que eu não posso esquecer, essa prótese eu não posso esquecer, que eu tenho que deixar para uma pessoa que eu prometi lá em Lajeado. Né? Então, são essas coisas assim que aproximam o homem público, o político, quer queira, quer não, cada um interpreta como quiser, né? Mas que eu acho que quem precisa é que realmente sabe avaliar melhor essas coisas aí. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo e já voltamos.
Erechim tem o Hospital Unimed e a confiança da marca que é referência em saúde no Brasil. E você tem a atenção de médicos conceituados com o suporte de uma equipe de excelência em uma estrutura completa. Tudo isso bem perto de você. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano. Um dia, a Lilian resolveu se associar e investir aqui no Sicredi. Assim como a Amanda, que confia na gente, pois temos mais de 115 anos de solidez. E cada vez que ela usa uma das nossas soluções, fortalece a cooperativa e pode ter maior participação nos resultados. Resultado pode ser uma mera fração ou multiplicação, mas aqui no Sicredi pode abrir muitas portas. Como as da nova padaria do Augusto, que pegou um crédito e realizou um sonho. Sonho que, aliás, o Jorge adora, tanto quanto ver seu dinheiro render na nossa poupança. E o Jorge sabe que não é só ele que ganha, pois juntos decidimos o destino dos resultados. E parte é distribuída entre os associados todos os anos, ao final do exercício. Exercício que faz a Helena mais forte, assim como a gente, num ciclo virtuoso que beneficia a todos. O nosso maior resultado é ter você por perto. Sicredi, gente que coopera, cresce. Erechim tem o Hospital Unimed e a confiança da marca que é referência em saúde no Brasil. E você tem a atenção de médicos conceituados com o suporte de uma equipe de excelência em uma estrutura completa. Tudo isso bem perto de você. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano. Muito bem, nós estamos de volta aqui em nome da Unimed Erechim e também de Sicredi, recebendo hoje aqui com muito prazer o presidente do Tribunal de Contas do Estado, o sempre deputado, dá para se dizer. Hoje conselheiro. Hoje conselheiro, mas, né? Digo sempre deputado porque a gente sempre conheceu como deputado, tá? Inclusive às vezes houve épocas em que se falava, não, o Petrósky pode concorrer a prefeito de Erechim, enfim, mas não foi deputado federal porque não quis. O conselheiro Iradir Petrósky tomou posse como novo presidente do Tribunal de Contas do Estado dia 18 de dezembro de 2017, em sessão solene realizada no auditório Romildo Bolzão. Membro do tribunal desde maio de 2010, Petrósky é formado em Pedagogia pela Universidade Luterana do Brasil, a UBRA, foi vereador e prefeito do município de Erval Grande, presidiu a Associação dos Municípios do Alto Uruguai, a AMAL, foi deputado estadual por 5 mandatos consecutivos pelo Partido Trabalhista Brasileiro e secretário de Estado do Trabalho, Cidadania e Assistência Social. Presidiu a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul de 2005 a 2006 e também chegou a assumir o governo do Estado, que eu, se eu não me engano, acho que outro feito igual, somente, se eu não me engano, o deputado João Caruso, né? Já que não está mais entre nós há muito tempo, há muitos anos. Era um cidadão italiano, né? Isso, mas que era um representante identificado claramente com Erechim e com a nossa região, e que também chegou a ter que assumir essa responsabilidade. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho da sua experiência agora, né, como conselheiro, enfim, e como presidente do Tribunal de Contas do Estado, esse órgão tão importante para que as coisas melhorem um pouco em todo o nosso país, enfim, embora... O Tribunal de Contas do Estado e todos os tribunais de contas, José, sabe que ninguém gosta de ser fiscalizado. Isso por natureza, né? O ser humano não gosta de ser fiscalizado. Mas os tribunais de contas, eles têm cada vez mais procurado fazer o quê? Fazer praticamente o lado pedagógico. Fazer a aproximação com a sociedade, fazer a parte orientadora. Eu me lembro quando eu era prefeito, de 82 a 88,
89 praticamente que eu saí, 83, 89 praticamente que eu saí. Aqui foi criada a regional em 90, aqui na nossa região, a nossa regional do tribunal. 90. Para nós ter ideia o que era aquela época, tu não conseguia falar com um conselheiro. Não conseguia, nem um prefeito. Quem é que fiscalizava naquela época? Nós éramos submetidos a Passo Fundo? Porto Alegre. Porto Alegre. Tudo Porto Alegre. Tudo Porto Alegre. Depois foram criadas as regionais. Mas para te ter ideia, nós tínhamos 242 municípios, 232 municípios, 242 na época. Tudo era Porto Alegre. Os auditores vinham de lá. Imagina, chegavam em Erechim, né? Quando pegavam para ir até Erval Grande, um Fuquinha, uma Brasília, naquele pó danado, chegavam lá soltando tijolo pelo nariz. Já chegavam com um amor ao prefeito. Então, existia um certo distanciamento. E todos os 7 conselheiros eram colocados pela Assembleia Legislativa. O belo prazer, todos eram Assembleia Legislativa. A partir de 88, aí que veio na emenda constitucional, um senador, se não me engano, ele era do Pará do Amazonas. É o Bernardo Cabral, aquele que... ministro que dançou a valsa com a nossa Zélia Cardoso de Mello. Era um senador que ele criou uma emenda na Constituição que eu acho que foi de muito bom tamanho para os tribunais. Os tribunais começaram a ter um encorpamento maior. A emenda constitucional foi no seguinte: bom, a partir de agora a Assembleia coloca 4, o governador coloca 1, um vem do Ministério Público, que hoje é o nosso conselheiro César Miola, e um vem dos conselheiros substitutos. Nós somos 7 conselheiros e tem mais 7 conselheiros substitutos que são concursados, vem do lado direito, que hoje é o Pedro Henrique Polis de Figueiredo, que vai por lista tríplice, tanto do Ministério ao governador e o governador que indica. Então, o que ocorre? Às vezes tem muito aquela, mas botar político, aqui para nós, a política tu tem que ter hoje até na família. Se tu tiver uma família grande, tu tem que saber lidar com um filho diferente do outro. Então, às vezes, a politicagem, essa é outra coisa. Essa todo mundo detesta. Então, isso conseguiu fazer com que os tribunais tivessem mais aproximação e mais tentando ter o lado. Porque não adianta também só glosar, multar. Tu tem que procurar orientar as pessoas. Porque, às vezes, as pessoas, principalmente nesses pequenos municípios mais longe, eles têm dificuldade. Ainda hoje não é tanto, né? Mas antigamente tu tinha dificuldade até... Eu me lembro, porque quando eu fui prefeito, eu tinha só um advogado da minha cidade, que tinha sido vereador quando eu fui vereador. Ele era o que advogava pelo município. Pô, nós era um partido diferente, se embatia. Como é que eu vou pegar e dar uma decisão para um advogado desse? E tu chegava assim, por exemplo, eu mesmo quando fui para o tribunal agora, foi coisas que todos chegava um prefeito, contratava um advogado, ele tinha que era glosado para fazer a defesa do cara. Tinha que ter um procurador concursado, cá para nós. Para ti fazer a tua defesa, tu tem que ter. Se um prefeito não vai ter o direito de ter um advogado com um cargo de confiança, então ele tem que praticamente ir para casa. Isso foi com barreiras que a gente fomos quebrando lá. Hoje os auditores já não glosam mais. Os conselheiros mesmo que glosavam já mudaram. Porque tu tem que ter uma pessoa... Às vezes tu sai, um prefeito sai lá de um lado comercial, como eu saí, de cima de um caminhão. Eu sabia dirigir meu caminhão, sabia controlar o meu comércio. Eu não entendia das leis. Agora, se eu vou colocar uma pessoa que eu não tenho confiança para me fazer defesa, automaticamente, tu não vai ficar tranquilo. Outras coisas aqui, eu me lembro quando eu era prefeito aqui também, eu fazia isso, e não me arrependo. Eu tinha uma equipe que fazia uns trabalhos em Brasília, e muito grande. Olha, eu me recordo, José Odir, que consegui verbas ali, que praticamente chegava a 30% do orçamento da Prefeitura de Erval. Mas eu tinha as pessoas que iam lá brigar por mim em Brasília. Antigamente, se um prefeito pegasse uma empresa para pagar um salário 2 por mês, era glosado, tinha que devolver o dinheiro. Para trabalhar lá em Brasília. Não, tem que abrir concurso para colocar. Como é que tu vai colocar lá em Erval Grande uma pessoa num concurso público para trabalhar, para ir colocar os processos nos ministérios em Brasília? Uma que vai te custar muito mais caro. Hoje tu tem empresas que trabalham nisso por um salário, claro que tu tem que olhar
Tu não pode deixar os caras dar lá 3, 5, 6, 7 salários mínimos para poder fazer os seus processos em Brasília. Mas as pessoas trabalham por 2, 3 salários e pegam 10, 20, 30, 40 para a prefeitura e conseguem encaminhar. Porque para te conseguir as verbas em Brasília, não é só o prefeito ir lá conversar com o deputado, com o ministro. Tu tem que ter aquela parte que vai fazer o protocolo, que vai fazer o acompanhamento. E se tu colocar uma pessoa que não tenha habilidade de chegar em Brasília, tenha conhecimento, que não tenha como entrar, ela não vai ter vantagem nisso. Então, todos esses paradigmas, aos poucos, foram se quebrando. E isso, sem sombra de dúvida, deu uma aproximação mais grande entre os administradores, seja lá o vereador na presidência da Câmara, seja o prefeito, seja no estatal, porque o tribunal fiscaliza, o Tribunal do Estado, ele fiscaliza tudo. Que tem dinheiro público, não é só a prefeitura, não é só a Câmara de Vereadores, é lá o Banrisul, é a Emater, tudo onde tiver recurso público, o tribunal tem os seus auditores. E é nesse sentido, o que nós estamos fazendo hoje? Com o sistema online também. Antigamente, todas as prefeituras eram auditadas, aqui a Cleonice que sabe disso, era auditado todo ano. Hoje, com o sistema online, nós temos que colocar mais o nosso auditor, que é a pessoa competente. Aliás, nós temos um corpo de funcionário por excelência para passar num concurso público no Tribunal de Contas. Tem que malhar e tem que ter um estudo. O Brasil mudou muito, a sociedade está mais exigente, ela está, de certa forma, assim, decepcionada, cansada com tudo que ela viu nesses últimos anos. Aí não tem nada a ver com o Tribunal de Contas, mas tem a ver com governos, enfim, com pessoas e tal. E ela está mais exigente. Sob esse aspecto, assim, o senhor acha que o Tribunal de Contas está bem aparelhado, está bem dotado de pessoas, de equipamentos, está fazendo, digamos, está atendendo às suas expectativas com relação ao trabalho que tem que ser feito? Porque a sociedade quer, digamos assim, não quer punição injusta, mas quer uma fiscalização justa, rigorosa. O que ocorre nisso? Eu acho que cada vez mais, quanto mais a sociedade se organizar, mais ela vai ajudar também os tribunais. Sim. Nós já temos, o tribunal já criou uma ouvidoria, porque é claro que nós não tem ser humano, nós estamos lá hoje não chega a 1.000 funcionários na ativa, 800 e poucos funcionários, auditores e oficiais. Não tem como tu fiscalizar aí 497 Câmara de Vereador, 497 Prefeitura. Nós temos aí, hoje, praticamente mais de 2.000 entidades que a gente fiscaliza, em tudo. Então não tem como tu... A ouvidoria, a denúncia que essas pessoas fazem, automaticamente, porque às vezes muita coisa se faz por amostragem. Quando vem uma denúncia dessas, o auditor, ele vai procurar praticamente chegar naquele empenho, naquela resolução, naquele contrato. E isso nos facilita muito. Agora, tu não tem como dizer que um Tribunal de Contas vai conseguir resolver com 800 funcionários a fiscalização de tudo isso. Agora, imagina, eu explico para a sociedade o seguinte, imagina se não tivesse os tribunais de contas. Mas, de certa forma, isso não devolve a responsabilidade para o próprio cidadão, com que ele abra os olhos, tenha consciência de que também é responsabilidade dele começar a eleger, sempre, quanto mais possível, pessoas melhor preparadas, mais capacitadas. Né? Evidente que sempre vai ter casos de pessoas boníssimas, bem intencionadas, mas que precisam de um socorro, de um auxílio, de uma ajuda para compreender certas situações. Agora, também acho que é a responsabilidade da sociedade eleger pessoas que tenham um preparo. Eu acho o seguinte, José, nós estamos vivendo uma democracia há pouco mais aí de praticamente a primeira eleição que surgiu no Brasil direta foi com Fernando Collor de Mello. Eu me lembro, na época, faz aí 20 anos, pouco mais. O José Sarney ainda foi pelo colégio eleitoral, foi o Tancredo Neves. Quer dizer, foi o Tancredo Neves e o Sarney que pegou. Nós estamos aí há 3 décadas praticamente numa democracia. É claro que cada vez mais o eleitor vai cobrar e o ato de participar da vida ativa faz com que as pessoas comecem a galgar esse conhecimento. Eu acho que esses avanços estão vindo, ele é muito demorado. Não é fácil.
Isso é trabalho para várias gerações, eu diria. Exatamente. Não é um trabalho que tu consegue conscientizar. Mas eu acho que cada vez mais a fiscalização, tanto os tribunais, principalmente os tribunais de contas, estão dando oportunidade para que as pessoas realmente ajudem a cuidar o seu vereador, a cuidar o seu prefeito, fazer a sua denúncia lá através da ouvidoria. E é em cima desse trabalho que a gente consegue amenizar. Nós não vamos solucionar, dizer que um tribunal de contas vai solucionar todos, mas nós vamos ter pessoas, nós somos vinculados e administrados por pessoas humanas, que nem tu disse. Muitas pessoas, às vezes, até para entrar, chegam numa ideia muito desenvolvida. Depois que chegam, acabam, assim, acomodando, acabam se decepcionando com algumas coisas, às vezes acabam até não fiscalizando o que deveriam fiscalizar. Porque uma prefeitura não é só o prefeito, é um corpo de funcionários e muito grande, o Estado muito maior. Às vezes o governo não fica sabendo de tudo que acontece lá numa secretaria. Então, porque nós somos uma democracia e, obviamente, todas as pessoas estão habilitadas, enfim, né? Tendo curso ou não tendo curso, tendo conhecimento ou não, podem concorrer, sim. Né? Ninguém aqui está dizendo que não deva. Mas eu concordo plenamente quando o senhor diz que quando a gente olha para fora, pegar os Estados Unidos, a gente quer as coisas meio que para amanhã. Eu acho que nós já avançamos muito em certos pontos. Né? É claro que temos problemas, mas as coisas nos outros países onde deram certo, excetuando-se o velho mundo aí, as coisas são demoradas. Não é de uma hora para outra, é só pegar aí os livros de história, quem se interessa um pouco, a gente vai ver aí presidentes lutando nos Estados Unidos para aprovar aí uma emenda, aí lutando quase 2 anos. Não é bem assim, né? Bom, vamos fazer o nosso último intervalo do programa de hoje, que prazerosamente recebe aqui, matando saudades, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Iradir Pietroski. Para cuidar de Erechim e região, a gente inova. Agora a Farmácia Unimed também está no Econômico Center, no bairro Três Vendas. E você que não tem plano de saúde também pode usufruir. Um espaço completo de saúde, beleza e bem-estar. Aberta de segunda a domingo. Unimed Erechim. Cuidar de você, esse é o plano. Um dia, a Lilian resolveu se associar e investir aqui no Sicredi. Assim como a Amanda, que confia na gente, pois temos mais de 115 anos de solidez. E cada vez que ela usa uma das nossas soluções, fortalece a cooperativa e pode ter maior participação nos resultados. Resultado pode ser uma mera fração ou multiplicação, mas aqui no Sicredi pode abrir muitas portas. Como as da nova padaria do Augusto, que pegou um crédito e realizou um sonho. Sonho que, aliás, o Jorge adora, tanto quanto ver seu dinheiro render na nossa poupança. E o Jorge sabe que não é só ele que ganha, pois juntos decidimos o destino dos resultados. E parte é distribuída entre os associados todos os anos, ao final do exercício. Exercício que faz a Helena mais forte, assim como a gente, num ciclo virtuoso que beneficia a todos. O nosso maior resultado é ter você por perto. Sicredi, gente que coopera, cresce. Muito bem, então, retomando o nosso último bloco do programa de hoje, que recebe aqui o presidente do Tribunal de Contas do Estado, o ex-deputado, sempre deputado, Iradir Pietroski, né, que é conselheiro hoje, enfim, é o presidente. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a regional nossa aqui, enfim, da sua terra, dá para se dizer também, assim, né? Porque o senhor hoje responde pelo Estado todo, né? Mas quero crer que tem um apreço todo especial com relação ainda, não nos descartou por completo. Não, jamais faria isso, até por, acho que é um motivo de ingratidão. É claro que esse lado político-partidário, a partir que tu entra no tribunal, a primeira coisa que tu tem que fazer é ser desfiliado política. Não pode ter, para entrar lá dentro não pode mais ter filiação partidária. Então é nesse sentido que às vezes o pessoal diz, mas o Pietroski se distanciou. Mas eu tenho vindo para cá seguidamente, ou aqui em Erechim, ou em Erval Grande. Eu tenho aqui a minha filha que mora aqui, é professora aqui na URI, né? Tenho 2 netinhas, então tu imagina, tudo que a gente não conseguiu fazer
para cuidar os filhos, a gente hoje se agarra nos netos, então a saudade bate muito. Eu tenho vindo cada 15, no máximo 15 dias, eu estou aqui na região no fim de semana. Mas o que nós temos aqui na região, assim, nós temos hoje, através dos tribunais, ele foi para chegar até mais próximo das administrações. A partir de 90, o tribunal começou a regionalizar. Nós temos 9 regionais hoje no estado. E uma aqui em Erechim, temos Passo Fundo, temos Frederico Westphal, temos 9 no estado, mais a central, que é Porto Alegre. O que ocorre aí? Nós aqui é uma das maiores que tem número de municípios, né? Nós temos aqui 52 municípios. O PIB total desses 52 municípios chega a 13 bilhões, que são fiscalizados também para a população. Nós temos aqui na região, ela chega a 3,34% da população do Rio Grande do Sul. Chegamos aí a 380 mil habitantes, né? E enquanto o PIB a população é 3,34, para te ver como o PIB não muda muito, né? O PIB da região é 3,44, incluindo Erechim, né? Todos os 52 municípios. Então, aqui nós temos 9 auditores, temos uma coordenadora, que é a Cleonice Pituco, que tem trabalhado aqui a partir da aposentadoria do Dr. Mazzoni, que hoje é o secretário da Fazenda, se não me engano, aqui no... Isso, assumiu, ele é aposentado, que foi nosso auditor, também fez um grande trabalho aqui, a Cleonice assumiu após o jubilato dele, depois se aposentou, né? Temos 3 oficiais de controle. Para te ter ideia, foram feitas só no ano de 2018 193 auditorias, 549 atendimentos jurisdicionados. Esse é o trabalho que nós temos aqui em Erechim, né? Um orçamento de 317, uma população praticamente de 105 mil habitantes. O que ocorre ali? Para nós fazermos um trabalho bom, tem que se regionalizar justamente para quê? Para fazer esse trabalho pedagógico. Como é que um prefeito ia chegar lá? Já era difícil, eu me lembro quando eu fui prefeito, de falar com o conselheiro. Hoje não, hoje tem-se essa aproximação cada vez mais com a regional principalmente, e através também dos conselheiros, conselheiro substituto, em Porto Alegre, aproximação com o ordenador de despesa. Porque é muito melhor nós prevenir do que atuar, do que julgar, do que condenar. Porque mesmo depois de condenados, essas pessoas têm muito recurso e vão para a justiça e voltam. Muitas vezes prescreve, o Estado não vai acabar sendo... O recurso foi... Esse é o trabalho principalmente das regionais. E é nesse sentido, claro, que nunca deixar o dever da fiscalização. Eu acho que o tribunal tem que fazer o seu trabalho fiscalizatório. E eu sempre tenho dito para todos os auditores, quanto mais apontamento eles fizerem, é melhor. Porque o apontamento, ele automaticamente vai fazer com que as pessoas vão corrigir. O administrador, o ordenador, Ele fala por si só. Por si só. Ele tira o outro da zona de conforto. Justamente. E porque nós, os conselheiros, estamos lá para separar o joio do trigo. Lá nós vamos dar oportunidade para o prefeito fazer a sua defesa, o seu advogado, e a partir daí tu vai julgar. Não quer dizer que o apontamento seja a condenação. Às vezes, isso é verdade, nesse lado político a gente enfrentava isso, às vezes sai lá um parecer do Ministério Público de Contas, se for perto da campanha, o opositor já aproveita, está condenado, o prefeito, aqui o Ministério Público. Mas o Ministério Público também é opinativo. Ele faz o seu parecer opinativo, aí passa pelo Conselho. Então é nesse sentido que a regional daqui faz um trabalho excelente por natureza, porque nós aqui, José Odi, nós temos a nossa região, se nós olharmos, e já foram colonizadas por europeus, né? Então a gente tem mais aquela facilidade, até o povo é emancipacionista por natureza. Tu pega hoje a Itália, tem mais de 4 mil municípios. Pega a Alemanha, tem mais de 6 mil municípios. Se tu pegar a Itália e a Alemanha, na extensão territorial não é maior que o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Na extensão territorial. Agora tu pega já a região da fronteira, mesmo no Rio Grande do Sul, é muito difícil tu criar um município lá. Eu me lembro na época que eu era deputado, na época das emancipações, foi lá em Uruguaiana, saiu o tal de Bara do Quaraí. O Caio Uriela era o deputado lá, brigou. O pessoal do Uruguaiana não queria emancipar a Bara do Quaraí, que era um município que na época tinha 10 mil habitantes. Aqui com 1.500, 1.800 já estava todo mundo lá, as pessoas. E isto automaticamente, às vezes as pessoas dizem assim, mas emancipar tem que botar mais gasto. Não é isso. Olha, eu vejo aqui os municípios da região,
E eu andei por tudo aqui. Eu queria ver se um Carlos Gomes hoje, se não fosse município, existiria. Não existiria hoje o prefeito, seja lá de Carlos Gomes, pequenas cidades. Ponte Preta, estive há poucos dias na feira, tivemos lá com a Cleonice também, a feira de Ponte Preta. Tem uma coisa mais linda que aquilo. Tu acha que se Ponte Preta fosse do município, não teria. As pessoas teriam saído, teriam vindo para Erechim, Passo Fundo. Assim, o ente, a pessoa que hoje é um representante público lá, que é um prefeito, que é um vereador, ele acaba ficando aí, ele vai ter o quê? Vai ter o seu aviário, vai ser a criação de porco na sua pocilga, vai ser o teu estábulo e vai ter o desenvolvimento. As crianças vão entrar no ritmo. Se não estariam na cidade trabalhando do quê? A grande maioria estaria sendo praticamente pedreiro ou ajudando alguns construtores. Então, essas emancipações, aqui nós temos mais municípios justamente por isso. Porque tudo tu vai daqui a Erval Grande, tu tem que passar por Cotegipe, e não é de agora, já é da década de 50. Cotegipe, São Valentim, Erval Grande, Itatiba, Faxinadinho, tudo numa área pequena. Já ao lado da fronteira, nós temos dificuldade. Sim. E hoje, se tu olhar o desenvolvimento, antigamente, aonde que era a parte rica do Rio Grande do Sul? A época do Shark, era a fronteira Zona Sul. Hoje é a parte pobre. Então, isso dá para ver. Às vezes o pessoal diz assim, não, emancipa demais, vai dar gasto. Não dá, eu tenho convicção de que isso dá desenvolvimento, porque vai fazer com que as pessoas fiquem aí e vão produzir aí. E cada vez mais, quanto mais próximo da administração, mais próxima a fiscalização. Nós estávamos comentando antes, José Odir, eu até não dei o número, da ouvidoria. Qualquer pessoa pode ligar para o Tribunal de Contas para denunciar. Você tem por exemplo, um boato lá na prefeitura, faz a denúncia lá, o número é 0800 541 9800. 0800 541 9800. A ligação é gratuita para qualquer coisa, reclamação, sugestões. O tribunal, quando tiver uma reclamação, por exemplo, de desvio, coisa parecida, ele vai o quê? Primeiro dar prioridade, ele não vai fazer a auditoria por amostragem. Tu não tem como chegar numa prefeitura, tem 1000 empenhos e lá olhar os 1000 empenhos. Tu vai fazer por amostragem. Então, agora, se vier uma denúncia nesse sentido, tu vai procurar isso. Então, é mais fácil de fazer com que realmente você consiga praticamente conseguir fazer o apontamento e fazer a denúncia. Se realmente tem consistência. Se não tem consistência, automaticamente não vai existir a denúncia. Então é nesse sentido que nós precisamos cada vez mais se unir juntamente com a sociedade. E quanto mais perto a sociedade estiver da sua comunidade, automaticamente nós vamos ter uma vida melhor. Olha, aqui eu me lembro que eu fui um dos grandes batalhadores das emancipações políticas. Fiz um trabalho muito grande naquela época. E nós conseguimos emancipar muitos municípios. Eu vejo aqui a Barra do Rio Azul, o município que se emancipou. O que era a Barra, perto daquela outra que tinha ali, que era entre meio... Sede Dourado. Sede Dourado tentou se emancipar, não conseguiu. Sede Dourado é na terra. Mas Sede Dourado não passou na Assembleia. Não passou por votação dos deputados. Sede Dourado era maior que a Barra. Hoje, tu pega José Odir, Sede Dourado e vê a Barra. Então, aí, às vezes eu faço esses exemplos. Se Sede Dourado tivesse emancipado, pode ter certeza que hoje estaria acima da Barra. Olha o Três Arroios quanto subiu. Então, todos esses municípios, claro que às vezes vai ter algum município que através do quê? Não é culpa também, tu não vai conseguir fazer todo mundo bons administradores. Às vezes os próprios administradores são mais escolhidos. Mas a maioria dos pequenos municípios que se emanciparam, eles tiveram um crescimento maior no Rio Grande do Sul do que o PIB do próprio estado. Eu me lembro que quando eu fazia essas coberturas das emancipações, eram meio por levas, assim, 3, 4 municípios, 3, 4 municípios. Não sei se foi 88 ou 90, não vou dar o nome do município e nem o nome da pessoa por razões óbvias, mas o chefe da comissão de um dos municípios, perto lá da sua terra, lá mais ou menos, ele dizia, caro repórter, né? A nossa única solução é o plebiscito, dá certo. O plebiscito tem que ter o sim hoje, né? E ele falava plebiscito para cá. Aí de noite, quando foram contar os votos lá e deu certo, né? A festa foi grande. Olha, e hoje é um município importante. Eu me lembro Ponte Preta, e falei no dia do discurso, falei isso aí. Ponte Preta não era um lugar que eu tinha votação
Ali era muito fechado, era muito difícil de eu entrar em Ponta Preta. Nas primeiras eleições eu fiz muito pouco voto ainda. Eu peguei e fiz todas as regionais, porque todas as lideranças de Ponta Preta eram contra a emancipação. Eram as lideranças maiores, o vereador, eu fiz comunidade por comunidade. E assim mesmo, deu 60% a 40%. Quem sabe se eu não tivesse feito carnaval? Peguei um sábado inteiro, passei em comunidade por comunidade, fazendo reunião, dizendo, não perco essa oportunidade, não perco essa oportunidade. E se desse 50% mais um pelo não emancipava, né? Assim mesmo deu mais de 40% de voto Ponta Preta, voto para não emancipar. Aí eu fiquei olhando aquela feira, nós somos, acho que faz o quê? Questão de um ano nós estamos lá na Clandestina. Um ano, um movimento tremendo, asfaltadinha, a cidade quase chegou ao asfalto de Ponta Preta também. Então tudo isso é um desenvolvimento. E isso faz com que as pessoas não façam o êxodo rural. Presidente, eu quero aproveitar a sua passagem aqui para saber a sua opinião. Passado esse... nós estamos nos encaminhando para novos tempos, novos governos em nível nacional, em federal, em nível estadual, enfim, parece que ressurgem as esperanças. Assim, não se sabe se superamos um período muito conturbado de denúncias e apurações, de muita corrupção, enfim. Esse processo todo serviu para que os tribunais de contas também, não apenas os executivos, os legislativos, a imprensa, a sociedade como um todo, serviu também para que os tribunais de contas, digamos, fizessem que, olha, nossa responsabilidade aumentou mais ainda, porque houve algumas perguntas, escuta, surgiu, descobriram não sei o quê, descobriram isso. E o Tribunal de Contas estava onde? Estou falando em nível nacional, né? Isso não fez com que, digamos, não serviu como um alerta, assim, olha, nós precisamos estar mais atentos ainda do que já estivemos. Olha, a sua pergunta ela é excelente. O que ocorre hoje? É natural que nós temos aquilo que eu digo, nós temos assim, o nosso país é um país muito imenso. Sim. É muito grande, tem várias, eu digo que tem várias, são vários países dentro do próprio Brasil. É um continente. E é um continente, e as culturas são diferentes. Então, é claro, às vezes acontece, claro que acontece com muitos colegas conselheiros, a gente tem visto aí conselheiros indo preso. Acho, isto, ao menos aqui no Rio Grande do Sul, eu, a partir de 2010 que estou lá, nunca se levantou assim uma vírgula contra um conselheiro. Nunca. De moralidade. Então, é nesse sentido que nós temos que ter cada vez mais cuidado. E olha, a sociedade deu uma demonstração de que essa última eleição, principalmente, não olhou para partido político, não. Ela foi assim, se nós olharmos, o próprio candidato a presidente era um partido insignificante. Fizeram praticamente a maior bancada. Só não fizeram a maior bancada a deputado federal. O recado foi claríssimo. O partido mesmo, além de eleger o presidente, não fez a maior bancada porque mudou as regras do jogo, né? Que antigamente botava um Enéas lá, carregava 4, 5. Agora não, você tem que ter um certo número de votos para tipo, chegar a assumir uma cadeira, né? Então é nesse sentido que eu digo, essa lição aqui foi uma lição que não veio só para o político. Veio para os tribunais de contas, veio para o Ministério Público, veio para o Tribunal de Justiça. E eu acho que nós temos que cada vez mais olhar e procurar entender. Nós vivemos uma sociedade diferente hoje. Os nossos filhos já se criam hoje no sistema do Zap Zap, do sistema online. E essa mídia, que é uma mídia que hoje não é vista por nós, principalmente, as pessoas que têm mais de 60 anos, né? Já estamos com o pé na cova, como eu já disse, né? Nós temos que cada vez mais entender essa juventude. E isso foi um alerta para os tribunais, sem sombra de dúvida. Ok, eu quero mais uma vez cumprimentar o Iradir Piotrowski pela sua trajetória de vereador a presidente do Tribunal de Contas. Exerceu por um breve período o cargo de governador do estado, foi presidente da Assembleia, deputado por 5 mandatos, enfim, hoje tem alta responsabilidade. Foi presidente do partido no estado, Foi presidente do partido no estado, foi líder de bancada, enfim. Faltou o quê? Não faltou praticamente nada. Deputado, muito obrigado pela... Agradeço isso, é uma satisfação sempre poder estar contigo e lembrar os tempos antigos. É verdade. A todos aí de casa também, muito obrigado, uma boa noite e até a próxima.
Sabia que você pode experimentar toda a proteção dos planos de saúde empresarial Unimed de maneira gratuita? É proteção para todo mundo na sua empresa sem custo nenhum para você. Faça um teste hoje mesmo. E no final, se você aprovar, ainda ganha até 30% de desconto na contratação do plano de saúde. Solicite uma visita. Ligue 54 35 20 61 10 ou acesse unimed-erechim.com.br. Unimed Erechim. Cuidar de você. Esse é o plano. Um dia, a Lilian resolveu se associar e investir aqui no Sicredi. Assim como a Amanda, que confia na gente, pois temos mais de 115 anos de solidez. E cada vez que ela usa uma das nossas soluções, fortalece a cooperativa e pode ter maior participação nos resultados. Resultado pode ser uma mera fração ou multiplicação, mas aqui no Sicredi pode abrir muitas portas. Como as da nova padaria do Augusto, que pegou um crédito e realizou um sonho. Sonho que, aliás, o Jorge adora, tanto quanto ver seu dinheiro render na nossa poupança. E o Jorge sabe que não é só ele que ganha, pois juntos decidimos o destino dos resultados e parte é distribuída entre os associados todos os anos, ao final do exercício. Exercício que faz a Helena mais forte, assim como a gente, num ciclo virtuoso que beneficia a todos. O nosso maior resultado é ter você por perto. Sicredi, gente que coopera, cresce. Seja bem-vindo ao restaurante Pizzaria Caixeiral. Aqui é assim, é gostoso, é saudável e sempre tem novidades. Bom demais! Ao meio-dia, de segunda a sábado, muitas delícias para toda a família. E à noite... Mamma mia! De quarta a sábado, o melhor rodízio de pizza da cidade. Sabor único! E também tem telebusca. Delícia! Restaurante Pizzaria Caixeiral. Faz bem pra você. Sabia que você pode experimentar toda a proteção dos planos de saúde em família Unimed de maneira gratuita? É proteção para todo mundo, sem custo nenhum para você. Faça um teste hoje mesmo. E no final, se você aprovar, ainda ganha até 30% de desconto na contratação do plano de saúde. Solicite uma visita. Ligue 54 35 20 61 10 ou acesse unimed-erechim.com.br. Unimed Erechim, cuidar de você. Esse é o plano. Para cuidar de Erechim e região, a gente inova. Agora a farmácia Unimed também está no Econômico Center, no bairro Três Vendas. E você que não tem plano de saúde também pode usufruir. Um espaço completo de saúde, beleza e bem-estar. Aberta de segunda a domingo. Unimed Erechim. Cuidar de você, esse é o plano.